A nossa aula de hoje é continuidade do nosso assunto sobre o Estado brasileiro sob a República. Então, nós vamos falar agora do governo provisório, certo? Esse governo foi instalado na noite de 15 de novembro de 1889 e foi dirigido pelo Marechal Deodoro da Fonseca. Ele instaura o regime republicano federalista, transforma as províncias em estados da federação e o país passa a chamar-se Estados Unidos do Brasil. Os estrangeiros residentes no Brasil têm a opção de se naturalizar e adquirir a cidadania brasileira. Lembrando vocês, que antes de ser república, os estados eram chamados de províncias e quem governava era chamado de presidentes. Então, os presidentes das províncias, depois, com a república, essas províncias passaram a se chamar estados e quem governa são os governadores dos estados. Esse governo provisório teria como objetivo fazer a transição da monarquia, era o que vivíamos antes da república, para a república, tá? E deveria existir até a escolha ou a eleição do presidente pelo Congresso Nacional. Isso ocorreu no mês de março de 1891. Federalismo. Bom, o presidente passa a ser o chefe da nação e tem poderes para intervir nos estados em casos de movimentos separatistas, invasão estrangeira ou conflitos com outras unidades da federação. Os 20 estados, na época existiam só 20, né? Eles teriam autonomia para elaborar uma Constituição. A Constituição é um conjunto de leis de um país que direcionam a vida dos indivíduos daquele país, eleger governadores, realizar empréstimos no exterior, decretar impostos e formar suas próprias forças militares, tipo as polícias militares que nós temos hoje nos estados. Representação restrita. Os chefes do executivo, aqui falando de executivo, em nível nacional é o presidente da república, nos estados são os governadores e nos municípios os prefeitos. E os membros do legislativo. O legislativo aqui também, se falando em nível nacional, o Congresso Nacional, nos estados as assembleias legislativas e nos municípios as câmaras de vereadores. Eles seriam eleitos diretamente, o voto não era secreto na época, né? Então, dessa maneira, analfabetos, religiosos, mulheres, soldados e menores de 25 anos não tinham direito ao voto. Então havia uma restrição que levava o eleitorado da época a ser apenas 6% da população do país. Então era um número muito pequeno de eleitores para aquela época, né? A política externa, outro tópico aqui. Passado o período de reconhecimento da República, o Brasil ele enfrenta vários litígios de fronteira, problemas relacionados às suas fronteiras. O mais grave, nesse momento, vai ser a disputa pelo Acre com a Bolívia. Com sua economia centrada em produtos agrícolas de exportação, o Brasil depende do mercado externo e sua política internacional ela vai tender a se alinhar de seus principais compradores. Então, durante a Primeira Guerra Mundial, alinha-se com Estados Unidos, que é o único país da América do Sul que vai participar daquele conflito, da Primeira Guerra Mundial. Economia na Primeira República. Durante a Primeira República, a economia brasileira ela permanece centrada na produção do café, ainda no café, mas avança o processo de modernização e uma espécie de diversificação dessas atividades. Já no final do século XIX, os engenhos nordestinos, por exemplo, já estão começando a se modernizar com a instalação das chamadas usinas mecanizadas. No sul do país, as pequenas propriedades de colonização estrangeira aumentam sua participação no mercado interno e externo, com núcleos econômicos exportadores de charque e erva mate. Na região amazônica, intensifica-se a exploração da borracha,
valorizada pela nascente indústria automobilística. Então, a indústria brasileira também cresce com capitais vindos da cafeicultura ou estrangeiros e expandem-se os organismos de crédito. Então, no início do século, nesse século que nós estamos estudando, empresas estrangeiras instaladas no país, como a anglo-canadense Light e Power e a norte-americana Bond e Shell, ampliam os serviços urbanos de água, luz e transporte.